Muitas vezes a gente se sente esquecido, a gente sente que as coisas dão certo para todo mundo, que as coisas acontecem para todo mundo, mas com a gente é tudo mais difícil, é tudo mais complicado. A gente vê as pessoas tendo oportunidades, as pessoas tendo ideias que mudariam a vida de qualquer um. A gente vê pessoas ajudando pessoas e a gente sente que a gente muitas vezes não é especial para ninguém ao ponto de alguém vir e lhe dar a mão e lhe ajudar. Só que muitas vezes esse período é um período de preparação, um período onde você precisa ficar em silêncio para aprender, para evoluir e encontrar a sua melhor parte, a sua melhor fase. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso valor, a gente não consegue enxergar que é capaz de realizar várias coisas, a gente não consegue acreditar no nosso potencial. E é aí no silêncio onde tudo vai se resolver, porque você tem que ter fé em você, você tem que acreditar no seu potencial. Você que tem que entender que você é especial, que você é importante, que você é inteligente, que você também é capaz de fazer o que muita gente faz. E tenho certeza que tem coisas que você sabe fazer e não faz por medo. E tem gente que é menos talentoso que você e tá fazendo acontecer e tá tendo as oportunidades que você poderia ter com o seu talento. Tem uma frase em um filme que eu não tô lembrando do filme agora, mas eu vou deixar aí na descrição, que inclusive eu assisti, eu recomendo muito. Tem vídeo aí no canal indicando filmes para vocês assistir que tem mensagens sobre a lei da atração indiretamente, que fala assim a frase, que a obsessão ganha do talento todas as vezes. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas se você não for obcecado pelo seu objetivo, não adianta nada. Não adianta, porque não vai acontecer nada. Você tem que ser obcecado. E se você não for talentoso o suficiente, mas só obcecado por aquele objetivo, por aquele sonho, ele vai se realizar. Porque você é obcecado o suficiente para fazer ele acontecer independente das circunstâncias, independente das situações. A gente tem que entender que a gente tem que ser capaz de enxergar uma luz na escuridão. E tem muitas vezes no caminho que a gente olha assim para o nosso caminho, para a nossa trajetória, e a gente acha que não é capaz. A gente, meu Deus do céu, eu sou tão pequeno, como é que eu vou chegar nesse objetivo? Sem entender o tamanho da nossa grandeza, minha gente. A gente tem que entender que Deus vive dentro da gente. Tem um pedacinho, uma centelha, o sopro de Deus está dentro da gente. E a gente faz parte de tudo isso. Ele criou a gente para ser grande, para realizar todos os objetivos. E não tem um sonho que tenha aparecido dentro do seu coração que ele não seja possível de ser realizado. Mas só que só depende de você. E às vezes a gente se sente rejeitado, a gente acha que Deus não olha para a gente, que o universo não se move a favor da gente, só que muitas vezes é a gente que se coloca nesse lugar, é a gente que não toma nenhuma atitude. A gente não pode esperar aquilo cair do céu, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que olhar para a gente com outros olhos, nos olhar com mais cuidado e enxergar essa pessoa que a gente é, enxergar que Deus também vive dentro da gente. E assim como outras pessoas foram capazes de realizar grandes coisas, a gente também ser obcecado pelo processo, enxergar que a gente é precioso, entender que muitas vezes a gente precisa desse período de processo para a gente evoluir. Eu gosto muito da história de José, inclusive eu fiz um vídeo só para isso aqui no canal. E José foi um grande exemplo disso, que ele passou 20 anos ali naquele processo e lutando, e muitas vezes a gente acha que esse período de silêncio de Deus, do universo, ou de qual seja a sua crença, é uma falta de cuidado de Deus com a gente se sente rejeitado por Deus, mas não é rejeição, é proteção. Deus está nos tirando de um lugar e colocando em outro por proteção, por cuidado, para nos fazer aprender. E muitas vezes lá na frente uma pessoa vai precisar ouvir aquilo que você passou, entender qual foi o seu processo, o que foi que aconteceu para você chegar até ali. E várias vezes eu já disse a vocês que o sucesso deixa rastros. O sucesso, se você for analisar a história de várias pessoas que estão nesse caminho de sucesso, ou de pessoas que já chegaram ao sucesso, as histórias são todas muito parecidas. Inclusive tem vários livros que falam isso, que é Os Segredos da Mente Milionária, O Poder do Subconsciente. Se você for analisar história de um a um, você sai entrevistando pessoas super bem sucedidas, você vai ver que
as histórias deles são todas muito semelhantes. Então o sucesso deixou um rastro e se você for inteligente o bastante para perceber, você vai seguir esse rastro e chegar até lá também. Eu sei que no começo parece um passo de formiguinha, parece que as coisas estão indo devagar demais, só que quando a chave vira, minha gente, quando a chave vira, não tem para ninguém. E a gente tem que saber que tudo tem o seu momento certo para acontecer. Em vários vídeos eu também já falei para vocês que para você viver um propósito, você tem que se tornar aquela pessoa do propósito. Então o processo serve para isso, para cada dia você ir se transformando naquela pessoa. Olhe para a sua vida hoje. Você se olha hoje. Você já é essa pessoa que vive esse sonho que você tanto quer? Se a resposta for sim, então ele está a ponto de acontecer. Mas se ele ainda não aconteceu, é porque você ainda não é essa pessoa. Então, esse processo, apesar de doloroso, apesar de demorado, serve para que você se torne essa pessoa que está vivendo isso. Para que quando chegue nele, você não perca ele. Por exemplo, se você chega em um ambiente onde você sonha, num sonho onde você quer muito conquistar, e você ainda não está preparado, é como se ele escorresse entre os dedos. Você vai perder ele de alguma forma. Então você precisa passar por esse processo para que você entenda. Eu já falei isso para vocês em outro vídeo também. Eu fico sempre repetindo. Eu falei isso em tal vídeo. Mas é porque é para vocês entenderem, para vocês compreenderem. E muitas vezes outra pessoa não assistiu outro vídeo e está assistindo esse. As lições da vida, os processos da vida, muitas vezes é como uma escola. Você está na escola e você faz aquele teste. A vida te botou uma prova. Aí você errou, não passou naquela prova, fez errado. Então aquele ciclo começa a se repetir. Começa a se repetir até você passar. Até você mudar de nível, até sua mentalidade mudar. Até você não repetir mais aquele erro. E a partir do momento que você não repete mais aquele erro, aí as coisas mudam. Aí as coisas vão mudando. E por isso que muitas vezes leva um tempo. Porque, por exemplo, você está vivendo um processo que é doloroso, que você se sente rejeitado, que você se sente esquecido, que você sente que Deus está em silêncio, mas você continua naquele ciclo de se sentir coitado, de não aprender com aquela situação, de que uma situação muito semelhante se repete e você comete o mesmo erro de novo, o mesmo erro de novo. Então o que vai acontecer? Você está reprovando na prova. Você está reprovando. Então a vida, o universo, Deus vai lhe botar em prova várias e várias vezes até que você tome uma atitude diferente para passar daquele nível. E a cada situação vai mudando os problemas para que você aprenda com esse processo, para que você mude as suas atitudes, para que você melhore como pessoa. Todos nós sabemos que a gente está aqui para melhorar como pessoa. Não é só para ter bens materiais, é para a gente evoluir, para a gente ser pessoas melhores, para a gente ter mais empatia, para a gente ter mais amor, ter mais gratidão, principalmente pelas coisas, enxergar o universo no geral com outros olhos. Então, para isso, você precisa passar nessa prova e mudar as suas atitudes. Então, se você está tendo uma atitude onde está lhe deixando nesse lugarzinho que você não quer estar, então você está fazendo alguma coisa de errado. Então você tem que meditar. Eu sempre recomendo muito isso. Meditem, parem um pouquinho, pensem o que é que eu estou fazendo de errado. O que é que o Senhor quer me mostrar? O que é que o universo quer me mostrar? Tem alguma coisa que eu não estou enxergando? Eu paro e penso muito assim. Tem um objetivo que eu quero. E para eu chegar nesse objetivo, aliás, eu já cheguei em alguma parte do tempo, eu já estou nesse objetivo no futuro. Então, para chegar lá, eu tive que descobrir alguma coisa que eu ainda não sei. Aí eu peço, Senhor, me mostre, porque eu acredito em Deus, né? Mas tem gente que acredita no universo e vai da sua crença. Aí eu falo assim, Senhor, me mostre o que é que eu preciso saber que eu ainda não sei para me tornar essa pessoa, desse objetivo realizado. Me mostre o que é que eu preciso saber. E fico naquilo e começo a meditar. Eu jejum, como eu já falei nos vídeos passados para vocês, eu faço jejum, eu começo a meditar, eu começo em oração e fico pensando e faço o Ho'oponopono e digo o que é que eu lá no futuro já sei que agora eu ainda não sei. Me mostre o que é que eu não sei ainda e entro nesse processo. A partir do momento que você entra nesse processo de querer mudar, de querer fazer alguma coisa diferente, de querer entender que tem alguma coisa errada em você e reconhecer isso, aí as coisas começam a fluir, porque como eu disse a vocês, a partir do momento que você se conecta com essa força maior, se conecta com o seu eu superior, as respostas vão vir. Mas desde que você esteja disposto a procurar essa resposta, desde que você esteja disposto a saber o que é que você tem que saber, desde que você esteja disposto
desde que você esteja disposto a entender que você ainda não é essa pessoa, mas que você pode se tornar ela, em que alguma parte do tempo essa pessoa já existe, que é você lá no futuro, e que você tem que entender o que é que você sabe lá, que ainda não sabe aqui, para que as duas coisas se conectem. E lembrando que as coisas têm que ser leves, você tem que estar com o astral lá em cima, você tem que ser uma pessoa mais grata, mudar como pessoa, para que as coisas realmente fluam. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, né? Assistam os outros vídeos aí do canal. Tem vários vídeos que vocês podem tirar dúvidas. Eu já falei sobre vários assuntos e tem muitos assuntos ainda para falar com vocês. Mas eu queria muito deixar essa mensagem para vocês, que você não foi esquecido, você não está vivendo silêncio. Deus, o universo está apenas lhe preparando para ser essa pessoa. E se você ainda não saiu dessa fase, é porque você ainda não passou na prova. Mas que com a insistência, com a obsessão, com o talento que eu sei que você tem, você vai conseguir sair dessa prova, você vai conseguir passar de nível e esse seu processo vai acabar, eu tenho certeza disso, tá? Me falem aí nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo, curtam, por favor, se inscrevam. Tem um novo botãozinho aí que é para hypar o vídeo, né? Eu vi em alguns vídeos que eu ando assistindo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente, até o próximo vídeo.